Gente, abra sua Bíblia comigo, vamos ficar de pé? Vamos ler esse texto de pé? Eu vou ler o texto de 2 Crônicas, capítulo 15. Eu quero falar um pouco nessa manhã sobre tocando o céu para mudar a terra. Tocando o céu para mudar a terra. Muitas pessoas não entendem como funciona essa dinâmica e por isso sofrem. Como a gente não entende às vezes como o mundo espiritual funciona, nós queremos resolver coisas que primeiro precisam ser resolvidas no mundo espiritual, para depois que elas possam ser resolvidas na terra. Então não adianta eu querer consertar na terra aquilo que ainda não foi consertado no céu. Amém? Então, não adianta você querer tentar limpar a bagunça da sua vida se você não estiver alinhado com o céu. Você só consegue alinhar a tua vida ou limpar a bagunça da tua vida se houver um alinhamento com o céu. Então, eu quero que você entenda hoje como que o nosso mundo funciona. Porque quando você entender como o nosso mundo funciona, isso vai alterar, isso vai mudar a maneira como você aborda a vida, como você lida com a vida. Então, mediante a isso, eu quero ler um texto aqui de 2 Crônicas, capítulo 15. No capítulo anterior, vai dizer que o rei Asa, ele enfrenta uma batalha contra 2 exércitos enormes. E Deus dá a graça dele, ele em todo tempo, ele engrandece o Senhor, ele coloca Deus em primeiro lugar, ele fala sobre o Eterno. Isso só é possível porque o Eterno estava com a gente. Só vamos poder ganhar essa batalha se o Eterno estiver conosco. Então, o tempo todo. Então, a tendência, logo após uma vitória, é às vezes a gente acomodar. É ou não é verdade? Você sai de uma batalha e você dá culto de ação de graças, você conta testemunho, você fica feliz ali por alguns meses, mas daqui a pouco você começa a voltar para velhos hábitos, velhas manias, e aí você, parece que tudo que Deus fez caiu numa caixinha do esquecimento. Então aqui no capítulo 15 nós vamos ver um elogio, algo falando, o profeta Azarias falando para o rei Asa, sabe, dando uma palavra de encorajamento pela vitória que ele teve, mas ao mesmo tempo dando uma palavra de advertência para que ele continue o processo de caminhada com Deus, para que algo que aconteceu no passado não voltasse a acontecer. Deus sempre levanta os seus profetas para nos advertir, para nos encorajar e para nos advertir em relação a coisas futuras. Olha, a profecia vem para quê? Exortar, consolar e edificar. Então, ele vem e edifica, mas ele vem também e exorta. Então, eu vou ler aqui na versão Almeida, Revista e Corrigida, a RC, atualizada, revista e corrigida. E vai dizer assim: e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, quem saiu? Azarias, né? Um profeta. Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. 3 verdades imutáveis aqui. Olha o que vai dizer. Enquanto o Senhor está com vocês, o quê? Enquanto vocês estão com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Aí ele fala, Israel esteve por muito tempo, por muitos dias, sem o verdadeiro Deus. Olha só, 3 coisas que Israel esteve sem. Por muitos dias, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse, e sem lei. Mas, angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava,
mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com todo tipo de angústia. Pai, eis aqui a tua palavra. Que o teu Espírito Santo traga revelação para nós daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Você pode sentar no seu lugar. Então nós lemos no versículo 3 que por muitos dias Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que os ensinasse e sem lei. E no verso 5 vai dizer, naqueles tempos não havia paz, em algumas versões vai dizer, não havia paz, nem para quem saía, nem para quem entrava, porque muitas perturbações afligiam todos os habitantes das terras. Nação foi esmagada por nação, cidade por cidade, porque Deus os perturbou. Isso aqui é intrigante, com todo tipo de angústia. Diz o texto que não havia paz para ninguém. Não havia paz. Teve um tempo de Israel, um tempo da nação, onde eles não desfrutavam de paz. Não tinha paz para quem entrava, não tinha paz para quem voltava, não tinha paz para quem saía, para quem entrava, não tinha paz na família, não tinha paz na cidade, não tinha paz nos trabalhos, não tinha paz nas empresas. Havia um conflito, haviam conflitos pessoais. Existiam pessoas que tinham conflitos com elas mesmas. Sabe aquela pessoa que ela não consegue resolver os seus próprios conflitos? Ela vive em guerra com ela mesma, ela vive incapaz de lidar com ela mesma, e por isso ela começa a procurar vários tipos de recurso para poder se entender, para poder lidar com ela mesma. É por isso que algumas pessoas não conseguem ser plenas ou não conseguem viver uma vida fora de confusão, porque ela está tentando se descobrir e até hoje não conseguiu. Então, o povo estava num caos completo, não havia paz. Diz que não havia paz para quem saía, nem para quem entrava. Então não havia paz, havia só conflito. Mas aqui fica interessante no final do verso 6, porque o final do verso 6 vai dizer, porque Deus os afligiu, pois Deus os afligiu com suas angústias. No final do verso 6 vai falar sobre isso. Agora, espere um minuto. Eu poderia encarar bem esse texto se terminasse assim, porque o diabo os afligiu com todo tipo de angústia. Não cai melhor nesse texto do que ouvir que Deus os afligiu com todo tipo de angústia? Parece que a gente consegue entender quando é o diabo, mas quando é Deus, dá um nó na nossa cabeça. Por que Deus? Então, causa uma certa confusão. Agora eu quero fazer com que você pense, porque tem muita gente, não estou aqui sendo advogado do diabo não, mas tem muita gente dizendo, o inimigo se levantou contra a minha vida, estou numa luta terrível, e você começa a dizer que é o diabo, quando é Deus tratando com você. Mas você vai entender por que Deus trataria comigo dessa maneira. Logo, logo você vai entender. Eu quero que você entenda o seguinte, é que o diabo só vai até onde Deus permite. Posso ouvir um amém aqui? Eu já disse outras vezes, o diabo não faz o que quer, o diabo só vai até onde Deus permite. Agora, mesmo que o diabo tenha tocado em alguma área da sua vida com permissão de Deus, eu quero que você entenda que Deus continua no controle. Deus continua no controle. Agora eu vou explicar de outra maneira. O espiritual sempre precede o natural. O espiritual governa o natural, o celestial determina o terreno. Então, se você tem na sua vida algum problema que foi causado pelo céu, tentar resolver na terra é perda de tempo. Me ajuda. Se você tem um problema na terra causado pelo céu, porque Deus os perturbou, então você precisa que o céu venha à terra.
Você precisa que o céu venha à terra para resolver o problema na terra, pelo qual o céu é responsável, mesmo que seja um problema, porque eles estavam vivendo em perigo, eles estavam vivendo em caos. E no Antigo Testamento, você dá de cara, você se depara com a ira ativa de Deus. É quando o próprio Deus trazia a dor. Por que Deus trazia a dor? A fim de corrigir o seu povo. Não vou falar de novo das vezes que eu tomei costa da minha mãe. Não vou falar de novo aqui. Você sabe das histórias quando você está sendo criado e educado. Ninguém gosta de ser corrigido. Hebreus vai falar aqui a correção, no momento em que ela é exercida, ela é terrível. Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta de tomar uma bronca, de levar uma lição, sabe? De levar uma palmada. Ninguém gosta, porque ainda mais quando a correção é feita na frente dos amigos. Já passou por isso, de ser corrigido na frente do seu amigo? Você fala, me chama atenção em casa, mas não me chama atenção na frente dos meus amigos, porque depois todo mundo ficava zoando. Ah lá, tomou a coça do pai, tomou um tapão do pai na frente de todo mundo, vacilão. É terrível ser corrigido na frente de todo mundo. Então, no Antigo Testamento, nós vemos muito a questão da ira ativa de Deus. É quando Deus intervia diretamente. Olha, Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, porque a maldade deles havia subido diante de Deus. A maldade era tão grande que a maldade havia subido diante de Deus. Ele inundou a terra com água quando veio o dilúvio, Noé fez a arca. Ele abriu a terra e engoliu os rebeldes. Então, essa seria a ira ativa de Deus. Sabe, é quando Deus intervia diretamente. Mas quando Jesus morreu na cruz, o relacionamento de Deus com o mundo mudou. Quem pode dizer, graças a Deus? Quando algumas pessoas, então, tem pessoas que acreditam que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. O Deus do Antigo Testamento parece um Deus mesquinho e crítico, enquanto o Deus do Novo Testamento parece tão bom e cheio de amor. Eu quero que você entenda, não existem dois deuses. Posso ouvir um amém? Não existem dois deuses, mas existem dois relacionamentos. No Antigo Testamento, antes de ter a solução permanente para o pecado, havia apenas uma solução temporária. E Deus lidava diretamente com as coisas. No Novo Testamento, através da morte de Cristo, Cristo reconciliou o mundo inteiro com Deus. Então Deus agora pode se relacionar com o mundo de maneira diferente, não porque Ele mudou, mas porque seu relacionamento com o mundo mudou, baseado na morte de Cristo. E é porque Cristo Jesus morreu, Ele transformou a maneira de relacionarmos com Deus. Ele se tornou o nosso intermediador. Por quê? Porque Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas mazelas. Ele pagou o preço de maneira que não era mais necessário de qualquer um que fosse, de qualquer maneira, porque Ele se tornou perfeito. Vambora. Perde o foco não. Se parar mais uma vez, eu vou tirar e vou...
estavam em perigo. Em outras palavras, problemas que eles mesmos não podiam resolver. Talvez nessa manhã tenham pessoas aqui que estão vivendo problemas com as quais elas não estão conseguindo resolver. Você já tentou resolver de todas as maneiras, e você sabe que não pode resolvê-los porque você já está tentando há algum tempo e nada evolui na tua vida. Há muito tempo que coisas permanecem quebradas na tua vida. Há muito tempo que você tenta consertar coisas na sua vida e você não consegue. E a grana, não é questão de grana, você tem grana. Não é questão de influência, você tem influência. Não é questão, são coisas que fogem do seu controle. Um amigo não resolve, o contato não resolve, o advogado não resolve, o juiz não resolve, o pastor não resolve. Ninguém resolve, porque são coisas particulares, fruto de um distanciamento ou de uma lacuna que ficou entre Deus e onde você está agora. Agora, voltando um pouco para o versículo 3, vai dizer que, por muito tempo, existem, no versículo 3, ele dá 3 razões por que isso acontece. 3 razões, e eu vou falar essas 3 razões, nós vamos cear. 3 razões por que essa calamidade veio até eles. No verso 3 vai dizer, por muitos dias, e aqui quando você vai estudar, muitos dias, tem cerca de 14 anos. Por muito tempo, por muitos dias, isto é, por um longo período de tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus. Veja bem, problema número 1, que gera isso tudo, essa consequência que a gente falou, é que Israel ficou sem o verdadeiro Deus. Deixa eu te falar, Israel não estava sem religião. Israel não estava sem igreja. Israel não estava sem programação religiosa. A agenda estava cheia. Só estava sem o verdadeiro Deus. Assim como muitas pessoas estão envolvidas com questões religiosas, mas elas estão distantes do verdadeiro Deus. E quando você está distante do verdadeiro Deus, a tua vida será uma vida de confusão e sem sentido. Então a palavra-chave aqui é distantes do verdadeiro. Qual é a palavra-chave? Verdadeiro. Eles continuavam orando, continuavam se reunindo, continuavam fazendo sacrifícios, mas não sabiam quem Deus era. Estavam sem o verdadeiro Deus. Eles mantinham atividade religiosa, eles faziam tudo, só não tinham o verdadeiro Deus. Então, você pode vir à igreja sem ter Deus. Você pode ter ministério sem ter Deus. Você pode tomar ceia sem ter Deus. Você pode ter uma carteirinha de membro sem ter Deus. Você pode fazer parte de vários ministérios na igreja e ainda assim não conhece o verdadeiro Deus. Então, se fala de verdadeiro Deus, é porque havia falso Deus. Oh, meu Deus. E tudo aquilo que a Bíblia chama de falso Deus se resume numa palavra, que é ídolo. Se não existe o verdadeiro Deus, é porque existe um falso Deus. E esse falso Deus, ele podemos chamar de ídolo. E o que é ídolo? Ídolo é qualquer substantivo, pessoa, lugar, coisa ou pensamento que você considera ser a sua fonte. Existem países que têm ídolos como árvore, como animais, como pedras, idolatram vários tipos de coisas, que a gente fala, nossa, ele é idólatra. E nós evangélicos somos bons de falar ou de botar rótulo em pessoas que nós chamamos que são idólatras, mas nós também às vezes somos tão idólatras como eles. Às vezes piores, porque às vezes adoramos ídolos vivos, adoramos posições, títulos. Se o pastor não me reconhece, eu preciso do título tal. Tem gente que chega, ele já se apresenta com os títulos dele. Você já mostra que ele tem problema nessa área. Quando eu comecei a ir pão, que vinha de gente da carteirada aqui, pastor Léo sabe disso, pastor Danilo, não, foi formado na faculdade tal, tem PhD tal, tem não sei o que tal, foi não sei o que tal. Eu falei, querido, aqui não estou atrás da sua credencial. Mas tem pessoas que carregam ídolos. Tudo aquilo que rouba a centralidade de Deus na sua vida é um ídolo. Quer identificar um ídolo na sua vida? Veja o que ocupa o primeiro lugar na sua vida. Temos vários tipos de ídolos. Quer ver um exemplo de um ídolo?
A política. A política, para muitos do nosso tempo, se tornou um ídolo. E aí guarde isso, quando você é mais ideológico do que piedoso, quando Deus diz uma coisa, mas ainda assim, para você falar mais alto que o seu partido diz. Ezequiel 43, Rafa, vai dizer o seguinte, Deus dizendo para o povo, como que você ousa trazer o trono do seu rei e colocá-lo ao lado do meu trono? Como se fôssemos iguais. Olha a palavra, como você ousa trazer o trono do seu rei para o meu templo e colocar do lado do meu trono? Quem vocês pensam que são? Vocês estão me rebaixando ao nível dele? Meu Deus! Quando Deus fala, a gente deve baixar a orelha. Quando Deus fala, a gente deve sentar. Querido, vamos lá. Tudo bem você ser de direita, tudo bem você ser de esquerda, contanto que a Bíblia possa anular ambos. Meu Deus. Porque antes que houvesse esquerda ou direita, havia Deus. Antes que houvesse partidos políticos, havia Deus. Deus existe antes de todas as coisas. Ninguém deve possuir você, exceto o reino de Deus. Exceto o reino de Deus. Ninguém deve possuir você, exceto o reino de Deus. Me ajuda. Limpe o palco. Apague as luzes. Remova os ídolos. Fique em silêncio. Remova os ídolos. Você entende porque que Deus às vezes permite a angústia? Porque Deus está chamando a atenção para si? Ou eu sou o primeiro, ou eu não sou ninguém. Não é o político que tem que estar no meu lugar. Não é o partido que tem que estar no meu lugar. Você trocou a mensagem. Trocou a mensagem para defender uma ideologia. Ah, pastor, mas o Dias, antes que houvesse, Deus era, Deus é e continuará sendo. Para muitos a ciência se tornou um ídolo, conhecimento se tornou um ídolo. E aí a ciência ensina aos nossos filhos não uma teoria evolutiva, mas um fato evolutivo. E aí os nossos filhos vão sendo expostos a isso. Porque em nome da ciência eles negam a Deus, estabelecem todo um sistema de negação divina baseado nessa ciência. Então, por causa dessa ciência, o homem se torna um definidor final da vida. O homem quer se tornar um definidor final de onde Deus deve ser colocado na cultura. O homem quer ensinar Deus a ser Deus e colocar Deus e tirar Deus. Quem a gente pensa que é para colocar Deus e tirar Deus de determinados lugares? Deus Ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, onipresente, todo-poderoso, fiel, vencedor de batalhas. Ele é. Quem somos nós para dizer aonde Deus entra e onde Deus não entra? Deus entra em muitos lugares que você torce o nariz. Porque Deus não está preso a um sistema religioso, nem a um estatuto de uma igreja. Deus não está preso a um estatuto de uma convenção. Isso é ideia de homem. Meu Deus. Então, quando as pessoas elevam a ciência, gente, a ciência é uma coisa linda. E vem de quem? Deus deu inteligência, mas tudo que a ciência faz é revelar como Deus faz as coisas. A ciência só está descobrindo como Deus fez e como Deus faz. Deus dá inteligência, então o homem descobre, até que chega um ponto da ciência que ele fala, aqui a gente não consegue explicar. Aqui a gente estamos estudando ainda, há 100 anos estamos estudando ainda, há 300 anos estamos estudando ainda, e nunca
Porque tem um lugar que é só Deus. Tem uma parte que é só Deus. Existem ídolos econômicos. Dinheiro para uns se tornou um ídolo. Ídolo. É dominado pelo dinheiro. Para uns é o lugar onde ela mora, é o carro que ela dirige. E aí se elevaram ao cúmulo do orgulho, onde acham que são superiores aos outros por conta daquilo que elas possuem. Só que se esquecem que todos nós fomos criados, feitos à imagem e semelhança de Deus. Então você entende como é que a idolatria ela pode vir de várias maneiras e de várias formas? Então, você não precisa ser um negador declarado de Deus para ser um idólatra. Você entendeu isso aqui? Vou repetir. Você não precisa ser um negador declarado de Deus para ser um idólatra. Você pode até declarar que acredita em Deus e ainda assim ser idólatra. E ainda assim ser um idólatra. Meu Deus. Porque toda vez que você coloca algo no lugar de Deus, entre você e Deus, isso é um ídolo. Então não importa o quanto você ore. Talvez você esteja orando para um Deus falso. Não ao Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro não está ouvindo se você tiver outro ídolo. O verdadeiro Deus não escuta orações de quem tem ídolos. Isso é sério. Aí, no verso 3 continua. Por que eles estavam orando? Por que eles estavam orando a um falso Deus? O texto responde. Porque a segunda coisa diz que não havia um sacerdote que os ensinasse. Não havia professor. Não disse que não havia pregadores. Disse que não havia ensino. Por isso que tem muita gente que vai atrás de pregadores vazios. De pregadores que falam, eu vou virar tudo. Só não vira um pregador da sã doutrina. Meu irmão, procure ouvir pregadores que preguem a sã doutrina. Não mensagens que causam, mensagem que traz, alimenta o teu ego, alimenta a tua vontade, aquilo que você quer ouvir. Não, mensagens que vão te confrontar, mensagens que vão te edificar, mensagens que vão fazer você subir de nível. Meu Deus, não tinha ninguém que os ensinasse, ninguém. Muitos dos problemas que tem na nossa sociedade hoje, é porque os pregadores não estão à altura para ser o que Deus os chamou para ser. Eles só querem popularidade e agenda cheia. Porque se pregar o que Deus manda, alguns lugares ficam vazios. Se pregar o que Deus manda, essa pessoa não ganha muito seguidor no Instagram. Só que quando não há ensino, o ídolo vem. Quando não há ensino, muitas pessoas estão desmoronando, aflição pessoal. Então a nossa responsabilidade como líderes, como pastores ou como cristãos, a responsabilidade agora, falando especificamente para líderes, na verdade, até de outro crente, é pegar a palavra e mostrar na palavra o que Deus diz sobre as coisas, sobre as aflições que a gente está enfrentando. Veja bem, não é o que eu penso, não é o que ela pensa, é o que Deus diz. Pregadores verdadeiros não dizem o que pensam, eles dizem o que a palavra diz. A palavra diz isso, Deus diz isso. Se você seguir o que está aqui, sabe o que acontece? Muitas pessoas, quando são confrontadas pelo livro, mudam de livro. Elas usam o que há de conveniente no livro, mas não usam o livro todo. Tem muita gente, vivemos numa geração de pessoas que mudam de livro em vez de mudar de vida. Não mude o livro, mude de vida. Seja confrontado. Usa um livro para algumas coisas e a compreensão humana para outras coisas.
Eles usam a opinião popular para outras coisas e acabam vivendo em apuros. Agora, a terceira coisa, diz que não havia lei. Então, quando não há o Deus verdadeiro, entra o ídolo. Quando não há ensino, quando não há ensino, quando não há verdadeiro Deus, há confusão. Não há verdadeiro Deus, o ídolo ocupa o lugar. Não há ensino, não há repreensão, não há demonstração. E quando não há ensino, não há regra. E aí entramos para uma vida desregrada. Que é o quê? Onde cada um faz o que quer, da maneira que quer, e fala assim, Deus não tem nada com isso. Quem disse que não? Não havia lei, não havia regra. Quando não há Deus verdadeiro, nem sacerdote que ensina, não há regra. Então as pessoas criam as suas próprias regras. Inventam suas próprias regras. E aí tem muita gente que fala assim, não, eu vivo pela minha verdade. Não. Você conhece a sua verdade? Não. Ou é verdade, ou não é verdade. Só que nós queremos ajustar a verdade. Queremos tornar a verdade relevante. Ei, não há problema em ser relevante, desde que você não esteja mudando a verdade. A verdade é tudo o que Deus diz sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto, sobre o que Ele fala. Isso é verdade. Então, se Deus diz isso, essa é a palavra dele sobre isso, então é o que é. Então a ciência precisa alcançar a verdade que ele diz. Então, sem regras erradas, suas próprias regras, não havia padrão. Houve solução, agora você entende como o mundo funciona. Quando não há Deus, quando não há ensino, quando não há regra, Deus entrega. Deus libera. Aí no verso 4 vai dizer, mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Eles o buscaram e Ele os deixou achar. Ele os deixou encontrá-lo. Então, angústia, em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor Deus de Israel, que é o mesmo ali da palavra do versículo 6, e diz que Deus causou a angústia. E no verso 4 vai dizer, mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor Deus. O que isso quer significar? Significa que Deus deixará que isso fique ruim o suficiente, por tempo suficiente, até que você acorde, porque foi na aflição deles que Deus se manifestou. Quando Deus permite a aflição, é porque Ele está chamando a sua atenção para Ele. Deus veja bem, guarde isso. Deus nos deixará entrar em todas as consequências do nosso pecado. Você pode escolher viver a sua vida da sua maneira, mas lembra de uma coisa, existe uma lei chamada lei moral da colheita e semeadura. A gente só aplica isso no dinheiro, mas existe uma lei moral de colheita e semeadura. Deus vai permitir que você desça o nível da sua vida. Deus vai permitir que você entre ladeira abaixo, até que a tua única saída seja olhar para cima. Então, primeiro Ele te entrega, vai, vive a tua vida, ganhe esse espaço, tenha esse gap, entre nas consequências. E aí, nesse período, Ele não vai deixar que ninguém te conserte, que dinheiro nenhum possa te tirar disso. Ele te deixará na aflição, até que você chegue na sua angústia. E na sua angústia, você se lembre de invocar o nome do Senhor. Você se lembre que existe um Deus que te ama e que está chamando a tua atenção para Ele. Oséias capítulo 6, verso 1 a 3 vai dizer, vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Então, quando eles voltaram para o Senhor permitiu ser encontrado. Às vezes Deus te coloca numa montanha russa, para que você se mova,
para que você se mova, para que você deslize, até que você o encontre. E quando você começar a viver uma vida para agradar a Deus, honrar a Deus, então o céu se abre sobre você. E aí Ele permite que você o encontre. Como eu falei no começo, tudo que é físico é precedido pelo que é invisível e espiritual. Então, para finalizar, se você tem alguma questão para resolver na sua vida, se você precisa que algo seja transformado na tua vida ou corrigido no mundo físico, você deve recorrer ao mundo espiritual, para que o seu mundo físico e natural entre em ordem. O céu tem algo para te dizer sobre o que está acontecendo na terra. O céu tem algo a te dizer, o que está acontecendo na tua família. O céu, tantas coisas em caos, fora de ordem, em conflito no mundo em que vivemos, em todos os níveis, seja na vida pessoal das pessoas ou na desintegração familiar, conflitos raciais, conflitos de classe, conflitos políticos, sabe, rebeldia generalizada. Então essas realidades terrenas têm uma raiz espiritual, e você... Tem gente que pula a raiz, que não quer ir na raiz e quer resolver as coisas de maneira superficial. Elas querem resolver aonde os olhos dela enxergam. Deus quer que você chegue na raiz do problema, para que a raiz possa ser curada e o teu fruto será sadio. Como que isso é possível? Vinde, voltemos para o Senhor. Vinde, voltemos para o Senhor. Então, quando você entender e se agarrar a essa verdade espiritual, se agarrarmos o céu e permitirmos que Ele interfira nas circunstâncias da terra, nós teremos colocado as coisas em ordem e na perspectiva adequada. Deus quer abrir os teus olhos nessa manhã. Vai ficando em pé no seu lugar. Guarde isso. É só ficar de pé, não é para se mover agora. Se continuarmos a tentar resolver os nossos problemas terrenos, apenas com soluções terrenas, nós continuaremos a viver em frustrações terrenas e fracassos terrenos. Mas se permitirmos que a perspectiva de Deus, se permitirmos que a realidade do céu interfira naquilo com que você está lidando na terra, nós teremos nos posicionado para soluções reais, soluções de longo prazo. Sabe por quê? Porque Deus não comete erros. Na verdade, se é algo que Deus permitiu, significa que é algo que só Deus pode consertar. Se é algo que Deus permitiu, significa que só Deus pode consertar. Então, vamos ficar em contato com o céu, porque a terra está em problemas. Vamos ficar em contato com o céu, porque existe problema demais na terra. E esses problemas só podem ser resolvidos quando eu me voltar para o Senhor. Vinde, voltemos ao Senhor. Ele pode ter despedaçado você. Eu não esperava estar enfrentando isso. Que luta que eu estou enfrentando. Estou numa luta terrível com meu filho. Estou numa luta terrível na minha empresa. Estou numa luta terrível. A questão é, querido, você fez suas próprias escolhas? Será que você abriu um distanciamento de onde Deus estava e onde você está agora? O que entrou no meio dessa lacuna? Será que não são consequências das suas escolhas? Quando Deus dizia, chamava a atenção do povo, permitia, porque estava falando: se você me buscar, eu vou permitir ser encontrado. Mas se você me abandonar, eu também te permito ir. Só que quando eu te permito ir, você vai estar vulnerável a todo tipo de consequência que você vai, das escolhas que você vai fazer. Nessa manhã é uma manhã de ceia,
Manhã de ceia é um momento que nós trazemos à memória o sacrifício da cruz e dizer: realmente tem coisas que eu não preciso estar enfrentando, porque Jesus já enfrentou por mim. Então eu quero convidar você a pegar os elementos da ceia nessa hora.